agradecer por essa oportunidade, por essa aula, por esse tempo de qualidade com os meus irmãos. E oro para que o Senhor venha nos trazer clareza, edificação e unidade. Porque a tua palavra é a luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. E a tua palavra diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, que nós acessemos essa luz da vida. Que a tua presença, Senhor, seja manifesta dentro e fora de nós. Não somente aqui, mas a partir daqui, por todo sempre. Em nome de Yeshua, muito obrigado. Guarda nossas famílias, nossos corações, pensamentos. Guarda, Senhor, os animais que estão sob nossos cuidados. Guarda as pessoas que estão chegando no nosso caminho para esse novo tempo. E que o Senhor venha abençoar, Papai Santo, os nossos passos por onde formos, porque esse é um período de guerras. Esse é um período em que os reis vão para a guerra e nós queremos ir para a guerra e a tua presença vai adiante de nós, para nos guardar, para nos proteger e nos dar vitória, porque para isso o Senhor nos chamou. Para isso o Senhor manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então caia por terra toda a obra das trevas na mente dos meus irmãos e no coração deles que tem relação contra essa palavra. Tudo que se opõe à tua verdade, Senhor, começa a cair agora, é o que eu ordeno em nome de Yeshua, que os anjos do Senhor estejam ao redor dos meus irmãos e que fogo do Senhor desça. Fogo desça e comece a queimar os pensamentos, as redes neurais, pelos sistemas de crenças inteiros, sejam implodidos pelo poder da palavra do Cristo. E que o Senhor comece a demolir tudo aquilo que não é teu e comece a refazer segundo a tua palavra em nome de Yeshua. Amém. Amém, meu mestre. Vamos lá. Quero ouvir, então, Gabriel Nébias. O que é orgulho para você? Pode escrever aí. Se você for escrever, se você fala, vou escrever. E aí eu já passo para outro enquanto você vai escrevendo. O que é orgulho para você? Bom, Gabriel, acho que não vai escrever ainda. Claudete, o que é orgulho para você? Tony, Oi? tá ouvindo? Agora tô. Eu acredito que o orgulho é algo que você olha por si mesmo, você só olha para você mesmo. Ele cega o nosso coração. Isso traz inimizade com Deus, né? Eu acredito que é isso. Legal. Ellen. O orgulho. Posso falar rapidamente de uma direção, uma vez que o Senhor nos deu, até aqui na intercessão, uma vez nós estávamos orando exatamente em cima disso, buscando em cima disso, sobre o orgulho, né? E no meio da oração, a irmã falou que ela via frangos, alguns frangos. E aí, nós estávamos buscando a direção, ela veio falar comigo, o Senhor começou a me mostrar sobre o orgulho, né? Falando de mim mesmo. Que o frango, ele é cheio de tantas outras coisas, né? Quando você vai comprar um frango em qualquer lugar, um frango recheado, ele é todo bonito, e ele é cheio dele mesmo. Só que dentro dele, quando você abre, muitas vezes vai trazer o frango, o peito, né? Principalmente o peito aqui, o nosso peito que fica lá formoso para ser vendido, ele muitas das vezes ele está cheio de água. Na verdade, ele é vazio, né? Ele se acha bonito, mas dentro dele é uma carcaça. Isso, naquele momento, falou muito a respeito do orgulho, de estar cheio de tantas outras coisas, menos do Espírito, menos de Cristo, menos dele mesmo, né? Então, para mim, eu trabalho muito isso na minha mente, para não deixar exatamente isso, né? Não se deixar aflorar as coisas que são dentro de mim mesmo, né? Deixar que o orgulho aflore uma coisa que está dentro de mim e não Cristo para fora, né? Irmã Sueli, tá aí? O que é orgulho para ti? Tá atendendo aí? Liga o microfone. Oi. O que é orgulho para ti? Orgulho é a pessoa se sentir que ela é que sabe, não reconhece os erros que faz,
se mantém naquela posição. Isso daí. Entendeu? O que é orgulho, meu querido? Mestre, eu penso que orgulho é uma desmedida da percepção entre você e o outro, certo? Essa desmedida pode ser para mais ou para menos. Quando você se acha superior, é o mais comum. Todo mundo se acha melhorzão, bonzão, gostosão, etc e tal. Mas também, muitas vezes, se achar menos que os outros também é orgulho disfarçado. É mais difícil de identificar, mas também é orgulho. Quando a gente entende que nós temos duas heranças, uma que leva para cima e uma que leva para baixo, a gente começa a observar com mais clareza as coisas, né? É exatamente isso aí. Exatamente. Fala, Claudete. É quando a gente acha que não precisa de ninguém e não reconhece que a nossa dependência vem do Senhor. Exatamente. Conectando, né, o que você e o Livre falaram. Porque, na verdade, o orgulho é para cima e para baixo. Então, a pessoa que ela é demais, não precisa de ninguém, etc., ela está num nível de orgulho. A pessoa que não precisa de ninguém, não quer ajuda a pessoa que só quer ajuda também, de alguma forma assim, tudo, ela acha que depende dos outros, também é um nível de orgulho. Sabe? Só que esse é um nível de orgulho discreto, porque, por exemplo, é uma espécie de complexo de inferioridade. A pessoa ela não tem uma autoimagem boa. Então, ela tem o orgulho para a esquerda e o orgulho para a direita. Ou ela não precisa de nada, ou ela precisa de tudo. Agora, o que é interessante nisso? Quando você traz para o campo social, no relacionamentos, né? Uma pessoa orgulhosa, ela geralmente está certa na cabeça dela. E ela não aceita perder a razão, ela não aceita uma discussão, ir para um outro caminho que não está na mente dela. A pessoa que ela tem o outro extremo, ela aceita tudo. Ela não discute, ela não reclama, porque ela acha que ela está mantendo a paz, mas, na verdade, ela está sob ameaça, ela está com medo. Ela não está pensando na paz, ela está com medo. Aí é um outro extremo do orgulho. Então, onde entra a sabedoria, que é o equilíbrio? Entra quando você sabe em qual guerra você deve entrar. Porque você enfrentar uma coisa que Deus não mandou é desgaste e perda de energia. Você enfrentar o que Deus mandou é um investimento de energia com consequências, assim, astronômicas. Então, muitas vezes, numa discussão, eu vou falar por mim, para vocês entenderem, eu não faço questão de ganhar a discussão, eu faço questão de ganhar a pessoa. Então, muitas vezes, eu falo e se a pessoa sai da posição de conversar, que é quando ela começa a atacar você, ali o assunto acaba. Porque ela já saiu da posição de diálogo, que é espiritual, e entrou na posição almática, que é ofensiva. Ela vai devolver o que ela sentiu do que você falou, porque ela se ofende. Então, toda pessoa que sai do argumentativo e entra no pessoal, ela caiu da posição dela. Então, ali já entrou diabo junto, já entrou alma. Entendeu? Então, assim, é hora de você saber perder. Por isso que a palavra fala, se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá fruto. A palavra de Jesus, irmãos, eu já vou abrir o livro, né? Lá em 1 Pedro, né? 1 Pedro, quero abrir a Bíblia aqui, quero ficar na internet, não demora muito. Ó, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, irmãos, lá no verso 24, a palavra fala uma coisa interessante sobre como Jesus se posicionou conosco e como a gente tem dificuldade com isso. Ó, 1 Pedro 1, 21. 1 Pedro 1, 18, 2, 18. Servos, sede submissos com todo temor a vosso Senhor, não somente se for bom e for dado, mas também ao perverso. Então, olha só, não importa quem é o seu chefe, seja submisso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de consciência com Deus. Olha aqui. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Então, olha aqui, irmãos, gratidão a Deus não é quando eu falo obrigado, Jesus, é quando eu aguento pancada na injustiça por causa dele. Olha como é que isso aqui é forte, irmão. Você está dando gratidão com a tua vida, não com a tua boca. Isso é diferente. Olha aqui, ó. Porquanto, verso 21, para isto mesmo foste chamados.
pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois, quando ele era ofendido, não revidava com ofensas, ou com ultraje, né, conforme está aqui. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, que o pecado a gente sabe que é transgressão da lei, é ofensa contra Deus, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Porquanto estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. É ver Deus cuidar de você, é você aceitar sofrer por causa de injustiça. Diga, Livião. Rapaz, eu acho pertinente comentar que, tipo assim, o que você falou, quando a pessoa reage com a alma, é porque você descobriu a ferida. A ferida é através da ferida que o trono entra a frequência. Não é a pessoa em si, é a chaga. E quando você não reage, muitas vezes é porque você não tem aquela ferida. Não quer dizer que você é o gostosão, não. Você pode ter um outro tipo de ferida. Então, nós só somos curados pela pisadura do Senhor, meu amigo. Então, quando a gente está alinhado com o Senhor, Ele vai curando nossas feridas e, consequentemente, a gente tem capacidade de suportar a ferida dos irmãos, assim como Ele suportou a nossa. Mas é a gente entender que só Ele é grande e caminhar ali, ó, sempre no autoconhecimento, no sentido de, tipo assim, de entender que nós somos pequenos, todos iguais, todo mundo é pecador, todo mundo está passivo da mesma chaga, das mesmas problemáticas, e assim que é. E apenas o Senhor que pode curar a gente. Então, ter compreensão é uma, digamos assim, uma consequência da autopercepção, né? E quando você percebe que você, como você bem colocou lá atrás, como você percebe que você também não é perfeito, que você também não é o bonzão e tal, você vai tendo mais compreensão. Aí você vai sendo, digamos assim, vai ficando mais tranquilo. Aí os frutos vão começar a se mostrar mais. Por quê? Porque a pisadura do Senhor curou a ferida. Justamente. Gente, até aqui, alguma pergunta? Vocês estão caminhando no raciocínio? Está muito, muito difícil de compreender? Está dando para levar? Podemos seguir? Então, joia. Por que nós entramos nesse assunto, irmãos? Porque aqui, ó, nós falamos na aula de quinta, quarta, terça, sei lá quando é que eu dei aula no YouTube, né, a questão da preparação para a Páscoa. Então, existe uma relação muito forte entre o que aconteceu na Páscoa e o que acontece nos ciclos pós-Cristo. Porque na Páscoa, não está aí no slide com a mesma clareza do que eu vou falar, tá? Mas na Páscoa, foi uma morte externa ao homem, que o livrou de uma geografia. Na Páscoa, onde Cristo morre, foi um homem que morreu. Então, veja, primeiro foi uma morte externa, para Deus livrar o povo de uma geografia. No segundo ponto, foi uma morte de um homem que livrou o povo e deu poder ao povo de agora ser livre por dentro. Então, veja que dentro dos ciclos aconteciam até a vinda do Messias, por fora, Deus abençoava os homens e preparava o caminho para o dia do Messias. Então, Deus levou aí, vamos colocar aqui, 2.000, 3.000 anos, talvez, para que o Messias viesse desde que ele deu a palavra, o tempo, o calendário de Deus. Então, a nação de Israel vai celebrar durante muitos anos esse circuito temporal de festas para que Deus pudesse trazer lá da dimensão de Messias que estava o Messias para a nossa dimensão. Então, foi uma construção isso. E quando ele chega, irmãos, aí a palavra fala que ele foi, embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Por que ele teve que sofrer, irmãos? Porque antes, Deus trouxe a morte do Cordeiro antes da fundação do mundo. Depois manifestou, e agora Deus começou a refazer o santuário. Então, aquele Cristo, enquanto ele morria, Deus estava trocando aonde havia ofensa por uma palavra de cura. Ofensa por cura, ofensa por cura. Então, Deus ia ajustando dentro do Cristo um santuário onde ele poderia habitar. Porque a palavra já dizia antigamente, disse isso em primeiro livro de Reis, e diz isso em Atos, que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, ele fez Moisés construir um tabernáculo para que simbolizasse algo, mas quando Cristo veio, ele era o próprio tabernáculo.
Então, primeiro, o Cristo morreu fora do tabernáculo. Depois, o Cristo morreu dentro do tabernáculo. E quando ele morreu dentro, o sangue dele passou a percorrer essas veias. Passou a trazer para nós uma esperança em cima de feridas e outras coisas. E agora, o que é legal? Nós celebramos isso, irmãos, por memorial. Não é necessário mais ficar refazendo sacrifício da forma como era dito. Então, essa continuidade, ela veio para quebrar estruturas que há em nós. O que são estruturas? São conjuntos de pensamentos que definem ações de prisão. Então, por exemplo, vou dar um mecanismo para você entender. A pessoa, imagina aqui, tá? A pessoa acorda, todo dia, ela acorda, né, põe o chinelo dela, vai lá, toma um banho, escova o dente, senta, toma um café, pega o carro, vai trabalhar. Depois ela almoça, fica até o final do expediente, pega o carro, volta para casa, janta e dorme. Essa é a rotina padrão dela. Então, o cérebro dela já acostumou com isso. Certa vez, essa pessoa almoça, não, ela acorda e o chinelo não está lá do lado da cama. O que acontece, irmãos, quando alguma coisa quebra o padrão? Você já começa, já começou bem o dia. É ou não é assim? Já acha que acabou o mundo porque o chinelo não está lá. Aí você vai lá, muito custo, leva uns 5, 10 minutos para achar o chinelo, aí você vai lá escovar o dente, acabou a pasta. Mas não é possível que usar a tal da pasta e não comprar outra pasta para colocar aqui. Aí já começa. Aí o que começa a acontecer? Mas quando tira você da rotina, você fica completamente atribulado para todas as outras coisas. É ou não é assim? Ou é só aqui comigo que acontece isso aí, de vez em quando? É assim. Ah, bom. Oh, não me engana, não. Então, tá bom. Então, eu sei que a maioria que passa isso de mim ou já passou em algumas milhares de vezes aí. Então, por que eu estou falando? Irmãos, Deus, quando Ele vem, Ele vai te preparar e te curar de tal forma para que o dia que o chinelo estiver lá, você acorde bem. O dia que ele não estiver, você vai se manter bem, porque a sua paz não depende do que você tem ou não. Ela já se encaixou na sua essência, já tem relação com quem te governa, já tem relação com quem você é. Então, quando Cristo morreu, ele veio trazer um fundamento. Que fundamento? O fundamento que é ele mesmo. E quem é ele mesmo? Príncipe da paz. Então, ele traz a paz para o teu coração. E essa paz, ela fortifica. Amor, alegria, longanimidade, mansidão, bondade, fidelidade, benignidade, domínio próprio. Faltou a paz, né? Mas a paz já é ele. Então, entenda que isso é o que essa paz traz. Então, a primeira coisa que Deus quer fazer, nos Romanos capítulo 5, fala, justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Enquanto Deus não coloca paz dentro do coração do homem, esse homem, ele só conhece Deus de ouvir falar. Então, quando Cristo veio, ele veio destruir essas estruturas de pensamento que fazem o homem ficar em ciclos repetitivos e não conseguir sair, e não conseguir romper. E quando alguma coisa quebra o ciclo, quebra para mal, a pessoa não vê o bem, ela não consegue se posicionar diferente do padrão que ela já carrega. Vocês compreendem o que eu estou falando? Mais alguém compreende? Pode falar, Adriano. Ô, mestre, eu acho seus exemplos maravilhosos, eu não consigo pensar nessas coisas assim, mas, por exemplo, isso é uma pessoa que é muito rígida, né? Uma pessoa que qualquer coisinha que saiu do lugar, ela já está estressada, mas se você levar em consideração as coisas da vida, assim, como um todo, né? Tipo assim, tem uma situação específica que eu conseguia lidar, mas com esse irmão agora eu não estou conseguindo, por quê? É aquele caso que a gente volta, né? Que está mexendo em alguma coisa que também há em mim, ninguém vê no outro que não tem em si mesmo. Então, quando isso acontece, é igual quando eu era na escola, meu amigo. Destaca uma página igual de tudo. Hoje é teste, é dia de teste, entendeu? Então, é momento de você tirar os sentidos das circunstâncias e elevar o Pai. O ideal é que sempre estejamos assim, mas somos falhos, né? Somos humanos. Mas tira o sentido da circunstância, não liga para a pasta de dente, não liga para o chinelo, e coloca os seus sentidos, todo o seu pensamento, toda a sua alma, tudo que você tem em Cristo. E tudo vai ficar bem. Esse é o teste. Então, é até um indicador no dia de provação, né? No dia de teste, né? Que começa assim, com a pasta de dente, com o chinelo e tal, e vai subindo o nível. Então, irmãos, isso aí e é engraçado, né? Porque o que acontece? Quando você começa a ver essas coisas, aí eu já falei isso, eu torno a dizer, né? Deus tem 3 tipos de pessoas para a vida de todo mundo. A que você vai abençoar, a que vai te abençoar e a que vai te mostrar quem você é. Ou seja,
vai afiar você. Tá? Vou repetir. Aqui você vai abençoar, aqui vai te abençoar e aqui vai te afiar. Quem é que vai te afiar? É aquela pessoa difícil. Fala, não, fulano é difícil, cara. Difícil, difícil. Essa pessoa, ela está, na verdade, realçando algo em você para Deus te colocar e exercitar aquilo. Exercício, mas é que nem academia. Você vai para lá, você quer ficar com o bíceps grande, você tem que levantar o peso. Não adianta você querer ficar treinando perna porque você gosta, ficar com os braços de galinha e as pernas de tudo. Tem que treinar tudo, senão fica esquisito. Então, Deus, ele vai colocar pessoas assim, e entenda, nesse momento, Deus coloca as pessoas, se você não treinar a tua emoção para você lidar com isso, o dia que vier o confronto, você não aguenta. Deus não pode subir você, porque para o próximo nível, a pressão em cima daquela área vai ser maior. Então, Deus tem que levar você a uma carga que você suporte ao nível que você vai entrar, porque senão não pode promover, é imprudente. Ah, Deus, mas eu queria tanto. O que você quer, de repente, está no nível 2. Você está no nível 1, mas não quer aceitar o processo. Aí Deus não pode te levar, porque Ele deixa você ficar no nível 1. Entendeu? Então, assim, qual que é a questão? Você tem que enfrentar o problema. Qual que é o problema? Ah, o fulano está falando mal de você. Ah, você cometeu um erro, agora está todo mundo falando mal de você e as pessoas estão te julgando pelo teu erro, porque é normal, né, irmãos? Você pode acertar 99 coisas aí. Se você errar uma vez só, você virou o capiroto que entra no diabo. Você é o demônio que entra no demônio, pra você achar que você é a pior pessoa do mundo. As pessoas, elas não olham a gente com olhos de redenção. A maioria delas olha a gente com olhos de condenação, porque para elas nós somos irreversíveis. Inclusive, devemos ser apartados do corpo de acordo com o julgamento de algumas. Então, tem coisas em nós que nós precisamos vencer. E quando você vence? Quando você pega o que é desconfortável e vai. Você vai enfrentar aquilo, você vai falar com aquilo, você vai ouvir o que você tem que ouvir, ou você vai falar o que você tem que falar. Depende da posição. Esse é o tempo disso. E se você retrocede nisso, aí você não está deixando Deus trabalhar, porque às vezes a dificuldade que você está tendo, ela está só aqui dentro, ela não vai estar lá fora. Às vezes você fantasia uma coisa inteira aqui, quando chega lá, poxa, não foi nada disso que era o que eu pensei. Aí às vezes você está com aquela fantasia monstruosa aqui, e você não vai, e aquilo continua dentro de você, falando, ainda bem que eu não fui, porque não sei o quê. Pode falar, Claudete. E quando você está caminhando com a pessoa, você, por exemplo, assim, essa pessoa ela é uma bênção em vários sentidos, mas a pessoa só foca no seu, no seu lado ruim. Complicado, né? Tipo assim, o Pedro, né, é o maior exemplo, né? Ele era uma pessoa difícil e Jesus viu o potencial que ele tinha, né? E não desistiu dele. Então, é nesse sentido, né? Porque nós vamos caminhar com pessoas difíceis, mas a gente tem que ter, né, discernimento, né, de ter, né, a compaixão, né, com essa pessoa que às vezes Deus, igual você falou, né, tá usando aquela pessoa ali para trabalhar algo em você, né, e às vezes as pessoas não têm esse filtro, né, esse discernimento, e acaba desistindo. E às vezes acaba separando de uma pessoa que ia ser uma bênção, porque você não teve essa compaixão, né? Então é muito profundo esses assuntos, mas está sendo uma bênção. Glória a Deus, porque de fato, irmãos, relacionamentos interpessoais são desafiadores. Né? Então, às vezes você fala, pô, mas a pessoa só vê o mal em mim. Isso aí entra um pouco no que o livro falou, porque tem uma esfera de orgulho, que quando a pessoa é ferida, o diabo entra ali, aquela pessoa que de repente ela chegou para você abençoar, porque ela recebeu muito de você e agora só vê o mal em você, né? Não sei se esse é o seu caso, mas se às vezes ela recebia muito, de repente aconteceu uma coisa que você frustrou ela, aí nessa ofensa entrou o mal, ela começou só a ver mal em você, ela veio a partir do óculos da ferida, é o que o livro estava falando ali. Ali, acabou, ali é o diabo falando com você através da ferida dela, mas a pessoa em si, ela não vê isso. Vamos falar de Deus. Interessante esse debate, porque não raro, às vezes a gente só vê pessoas superficialmente, né? A gente não convive com a pessoa. Então, às vezes, naquele momento ali, pô, tudo ali no fulano é maravilhoso e tal, mas não raro a pessoa carrega as 3 situações que você falou, aquela que abençoa, aquela que prova, aquela que
enfim, essas três que você citou, que eu não lembro agora exatamente, mas essas três, porque assim, não é só a gente que roda a cadeira, os capeta também roda a cadeira, meu amigo. Então, tipo assim, às vezes é uma ferida, às vezes é outra coisa, então as coisas vão se balanceando, não é nada de vez e nada, tipo, ao mesmo tempo, entendeu? Se fosse assim, acabou, o game over para todo mundo, entendeu? Então, esse balanço da vida é que é, digamos assim, a orquestra desse desafio, né, da existencial. Entendeu, gente? Então, tipo assim, esse é um período em que os reis vão para a guerra. Então, o que que significa? Que você deve enfrentar os seus desafios. Então, tipo, por exemplo, se você tem uma situação que está mal resolvida, está incerta, e você sabe o que você tem que fazer, e você está com medo de fazer por causa das consequências, por causa do, enfim, do que for. Se o Senhor te direcionou e você entendeu, vá. Se o Senhor te direcionou e você entendeu, não vá. Entendeu? Mas entenda que quem tem que dar o direcionamento é o Senhor e não as suas emoções. Você não pode ficar decidindo por elas. Então não tem certo e errado, tem direção. Ah, mas o Senhor não falou nada. Então, quando o Senhor não fala nada subjetivamente, que é quando ele fala com você na tua mente ou no teu coração, o que ele diz explícito na Escritura? No que depender de vós, tem de paz com todos os irmãos, por exemplo. Então, se tem alguma coisa que está ao seu alcance para você poder ter a paz com o teu irmão, tem. Vai lá e faz. Não, não tem. Então descansa. Descansa porque a tua alçada já passou. Diga ele mesmo. Mas tem uma coisa que você falou há muito tempo que eu guardei, que é, se você não está em paz, Deus não está ali no processo. Então tem muito irmão que, Deus me direcionou, e está saindo, digamos assim, com perdão da palavra, chateado, entendeu? Então é evidência que é uma idolatria, digamos assim, no mínimo, né? Uhum. Mas é algo bem complexo e bem delicado, né? Se a gente perceber em nós já é lindo, mas se a gente perceber no outro também, compaixão. A gente sempre tem que exercitar justiça e compaixão, porque é a base do trono de Deus. Né? Compreende, irmãos? Então, tipo assim, que nem nós estamos fazendo aqui, na verdade, é um debate de cirurgia na alma, se você for olhar aqui. Nós estamos falando das camadas profundas, irmão, daquilo que é invisível. A gente não bate o olho e vê isso nas pessoas todo dia, exceto se você já adentrou no reino em tal medida que seus olhos estão abertos para isso. Aí você bate o olho, você vê a pessoa fazendo tal coisa, e fala, meu Deus, né? Imagina como é que não deve ser a vida dessa pessoa. E você não olha querendo condenar ela, mas você respeita o espaço dela. Porque, irmãos, uma coisa é você ser respeitoso, outra coisa é ser invasivo. Invasivo é quando você quer trazer para a pessoa uma coisa que ela não está te pedindo, ela não está precisando daquilo. Por que ela não está? Porque ela não pede ajuda. Pessoa que não pede ajuda, você não tem que ajudar ela. Ah, mas você tem que ser proativo. Não, Deus tem que trabalhar no da pessoa. Ou ela pede, ou ela não pede. Você faz uma, faz duas, você ajuda. Mas se a pessoa não é capaz de se posicionar, você está sustentando o pecado dela. Que pecado? O orgulho na comiseração, quando ela acha que ela depende dos outros em tudo, e o orgulho da independência. Porque nós não somos independentes uns dos outros, como se dependêssemos da vida como dependemos de Deus. Mas nós somos interdependentes, ou seja, Deus colocou uma coisa em um, colocou outra coisa no outro, outra coisa no outro, e a gente se ajuda e todo mundo ganha, e todo mundo cresce, fica todo alinhado. Fala aí, João. Mestre, esse troço é muito maravilhoso, pô, tá muito alinhado. O que eu percebi é que quando eu tive a noção de que o Senhor, pisando no chão a 50 milhões de quilômetros, o vento da sandália dele já me destrói, que é uma compaixão, um amor que eu não compreendo, não tenho como compreender, não tenho condição de compreender, por mim, que eu não sou nada. Então, se eu não sou nada, meu amigo, se eu sempre colocar o prisma de que eu sou nada, mas muita coisa para o Senhor, o meu irmão é a mesma coisa, entendeu? Então, a gente tem que, de alguma forma, arranjar um parâmetro para a gente tentar fixar esse parâmetro no nosso olhar, porque vai vir falácia, vai vir várias bobagens na nossa cabeça, e a gente tem que, dizer assim, estar, de alguma maneira, munido de uma técnica ou de alguma... Porque, assim, o certo seria uma comunhão, mas às vezes a gente não chegou nesse momento ainda de ter essa comunhão, essa clareza. Mas a gente tem alguma coisa que lembre a gente da comunhão, lembre a gente do nosso lugar e que a gente não é melhor que ninguém. Para a gente sempre, antes de falar, antes de julgar, até o pensamento, a gente repreender o pensamento, porque tudo começa em um pensamento. Como ferro afia o ferro, assim uma amiga afia o outro, exatamente. Então, aqui, irmãos, você vê que a nossa conversa, ela tá interessante aqui. E de fato, o Senhor, toda vez que você se sentir incomodado com alguém ou com algo que alguém falou,
algo assim, olha para você e fala assim, o que que eu preciso fazer aqui? Como é que eu resolvo isso? Em você. Porque a tendência é a gente começar a falar mal da pessoa, ou não gostar da pessoa, se afastar de uma vez. Mas veja o que que o Senhor quer te ensinar com isso e exercite o que dá para exercitar. Há momentos que você vai ter que afastar, porque a pessoa não está ali para você. Ela apareceu ali, cumpriu um papel capirótico na tua vida e foi embora. Oi, Claudete. Falar algo rapidinho aqui, que aconteceu comigo essa semana. Uma pessoa, né, que eu tenho bastante consideração, assim, me falou algo que no momento veio como uma espada, uma faca. Só que eu segurei, né? Não respondi, fiquei reflexiva, né? Pensativa. Não respondi, não tive reação nenhuma. E aí, ao buscar no Senhor, né? Falei, eu vou honrar essa pessoa. Tony, quando eu honrei essa pessoa, ela mudou totalmente. Então, às vezes a gente, né, como a gente está estudando bastante sobre isso, né, o Senhor tem ensinado bastante, então, muitas vezes vem situações de como que tá, né, o nosso coração, como que nós estamos mesmo, e às vezes nem é o inimigo, né, é Deus afiando, nos provando, né, para ver se você está pronto mesmo para ir para o outro nível. Então, é muito interessante você reter, às vezes, né, aquilo que vem contra você para você ser promovido. Então, olha aí para você ver, né, que o livro colocou exatamente, ó. Tudo que a gente está conversando são evidências do Egito em nós. Né, pois o Egito não é um lugar, é um sistema. Né, em hebraico, Mitzrayim. Inclusive, tem uma definição para Mitzrayim, irmãos, que significa dificuldades dobradas. Uma pessoa que tem a sua alma no Egito, ela tem 2 vezes mais dificuldade do que uma pessoa que não tem para fazer a mesma coisa. Porque a alma dela está presa ali. Está presa em uma ofensa, está presa num padrão, está presa num sistema de crenças totalmente diferente do que Deus planejou para ela viver. Então, tipo, várias coisas vão e aquilo fica. Então, por exemplo, a pessoa desenvolve, mas chega uma hora que alguém fala uma coisa que toca o que ficou. Aí a pessoa sente vontade de recuar inteirinha. Então, essa a abordagem do Egito que eu quero trazer. Isso é só fundamento, irmão. Nós estamos falando de conduta simples. Sabe o que é isso? É fé. Quando vier, porventura, o Filho do Homem achará fé na terra? Então, olha que interessante. Vamos conectar. Que fé é essa? É a fé que responde segundo a palavra, se o Senhor for bom ou cordato, ou se ele for ruim e perverso, a palavra diz, lembra 2 Pedro? Nós lemos 1 Pedro, capítulo 2, no verso 18, nós lemos isso. Então, eu não tenho que servir o homem só se ele é gente boa, etc. Se ele não for, tem que servir também. Ele está falando de servos e senhores ali. Tá? Tem que trabalhar, tem que fazer o que eu fui contratado para fazer. Porque há gratidão para Deus quando eu sofro por injustiça. Eu faço bem a pessoa, pá. Eu faço bem a pessoa, pá. Então, aí ele fala, Jesus deu o mesmo exemplo. Ellen, você já vai falar, viu? Eu vi sua mão em pé. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você consegue entender que a fé, ela vai expandindo em você, a fé é a natureza de Deus. A fé é o jeito que Deus pensa, é o jeito que Deus sente, é o que Deus é e o que Ele te deu para governar. Então, entenda que a fé, irmãos, é como se fosse, imagina assim, quem conhece um pouquinho de computador sabe que tem 2 sistemas operacionais principais. Existe o Linux e existe o Windows. Imagina que o Linux é o sistema do diabo. O Windows é o sistema de Deus. O que é isso? É o que faz o computador funcionar. Então, quando você entra no reino de Deus, você nasceu lá no Windows. Tá bom? Então, no Windows, Deus vai programar você para você usar tudo que o Windows tem. Agora, quando você cai para a carne, aí você quer, é como se você quisesse viver o que tem no Windows, no Linux. Você não vai conseguir. Um outro sistema que funciona de outra forma, que às vezes não dá para fazer o que faz no Windows, e não adianta forçar. Então, são sistemas, são funcionamentos. Antes de abrir para o livro, eu vou abrir para a Ellen, que tinha levantado a mão. Fala aí, Ellen. Falar porque eu comentar o que eu vivi essa semana, já ficou um pouco por assunto lá atrás ainda, quando a Claudete falou, quando coloca as pessoas aí do nosso lado, falou dos 3 tipos de pessoas, né? Que o Senhor coloca aí, o Senhor colocou uma pessoa esse mais próximo aí desde o ano passado,
E essa semana eu vi algo muito tremendo, e eu voltei lá, numa aula que comecei a assistir sua sobre as iscas, né, sobre a ofensa. E tinha um compromisso com um dentista, né, fazer parte de estética. E eu sei que essa pessoa tem um certo problema, ela tem um problema visual disso, e eu venho aqui conduzir ela, né, para também ir fazer. E aí, como consultória de uma amiga minha, eu cheguei toda à vontade, cheguei toda à vontade, lá, brincando, do jeito que eu sou, falando das liberdades que eu tenho, e aí, quando ela foi ser atendida, eu puxei a cadeira, também sentei do lado lá, falei assim, posso ficar por aqui mesmo? A doutora falou, não, que a minha amiga, não, pode, eu falei, pode, Kátia? Ela, também posso. Só que eu comecei a perceber que ela começou a ficar constrangida, né? Porque ali pelos resultados, ela começou a falar e estava numa situação difícil, aí eu pedi para sair. Nossa, rapaz, aquilo me incomodou num grau. Porque eu lembrei exatamente sobre isso também, uma parte do orgulho, né? Voltando lá, por isso que eu falei, cara, tirei a mão, porque a gente ficou o assunto lá atrás, por conta realmente disso. Aí o meu orgulho aflorando, Senhor, e passei a noite ali, aí no outro dia nós tínhamos um café para servir, para fazer ali na empresa. Aí ela chegou, chamei na sala dela, falei assim, olha, você ficou ofendida comigo? Ai, me perdoa, me desculpa, eu não queria te trazer nenhum tipo de ofensa, se você ficou constrangida. Ela falou que não, eu glorifiquei a Deus, mas assim, a gente é muito tendencioso, né? A gente puxa muito para a tendência, porque assim, quando a gente começa a andar mais de perto com as pessoas, a gente é levado, é tomado por essas decisões. E essa conversa aqui tem sido muito tremenda, porque hoje em dia a gente não se tem conversa. Hoje em dia a gente tem muita coisa online que você entra lá e resolve por si só. E aqui, igual você, quando está falando lá das camadas, eu via muito tremendamente o Senhor indo ao profundo e descascando essas camadas. Você vê, hoje nós estamos aqui em sete pessoas para esse tratamento, né? E a ofensa, no meu modo de ver, assim, que eu vivi essa semana, está muito também ligado a orgulho, né? Porque tanto a gente pode sofrer uma ofensa, como também a gente pode trazer uma ofensa para uma pessoa muito sutilmente, né? Porque Satanás, ele age muito sutilmente. Então, ali eu poderia estar trazendo uma ofensa, poderia até estar trazendo um trauma, até mesmo com um tratamento que é necessário que ela deve fazer, mas que eu não posso me intrometer, né, na vida da pessoa a esse ponto. Esse comentário que eu vivi. Entendi. Bom, mas legal, foi até bom você ter colocado isso aí, porque, de fato, é cotidiano, é corriqueiro. Quando você menos espera, alguma coisa aconteceu, e se a pessoa não fala, você não sabe. Então, só antes de abrir o livro, é uma sabedoria. Se você está conversando com alguém, e você notou que a pessoa se ofendeu, o ideal não é você justificar o motivo pelo que você fez, é pedir perdão. Porque ofendeu, acabou, não tem justiça que explique uma ofensa. Eu falei, a Claudete ficou ofendida com a Claudete, me perdoa. Me perdoa. Não justifica a tua intenção, porque não vai mudar nada, você já feriu. Então, me perdoa. Porque aí você diminui a conversa, aí você fala, me perdoa porque eu fiz isso, né? Lógico, perdoa que eu disse tá? Isso não vai voltar a acontecer. Mas por que você fez isso? A minha intenção, eu estou ensinando vocês a ser prático na conversa, porque eu estou, irmãos, entendendo uma coisa em Deus, tá? E aqui eu preciso abrir, isso é muito relevante. Quando você traz uma ofensa que você causou para uma justificativa, você está dando a tua justiça do que você fez. A palavra de Deus aí, 64, verso 6, diz assim, ó, as vossas justiças são como trapos da imundícia. Ou seja, qualquer motivo que você tiver para fazer alguma coisa, Deus, ele não trata isso da forma que ele trata a palavra dele. Então, se você errou e você ofendeu, só peça perdão e fale, isso não vai se repetir. E diga o nome. Me perdoa, Claudete, porque eu disse A. Porque se você justifica, você traz a sua justiça, aí você vai esticar a conversa. Aí a pessoa, mas qual é o seu motivo? O meu motivo agora pouco importa. O que importa é que eu estou arrependido e eu não vou fazer de novo. Porque as pessoas não têm que saber de motivo. As pessoas têm que saber do teu arrependimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Porque se você trazer seus motivos, isso pode ampliar o julgamento de uma mente frágil.
Eles já estão sentenciando você. Eles não se importaram com os seus motivos quando você fez. Chamaram você para o tribunal. O que você fez, Tony? Ou então, você fez isso, Tony? Você disse para Claudete A? Eu disse. Por que você disse? O meu motivo não está em xeque. O que está em xeque é que eu estou profundamente arrependido e eu não quero mais repetir o ato com a Claudete. Então, muito obrigado pela compreensão. Claudete, me perdoa porque eu disse A. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, e essa foi minha preocupação no dia seguinte, de pedir perdão já no dia seguinte para ela, porque a gente tem muito projeto juntos, né, aqui dentro da empresa. E aí eu percebi que, por conta disso, de repente a gente poderia romper algo que está sendo construído, algo que está sendo bacana. Você vê, nosso dia a dia pode trazer, pode interromper até mesmo o processo que o Senhor criou, né? A pessoa vem para o seu lado para aquele momento para somar, para fazer grandes coisas, e se você não vai, se eu não fosse no outro dia pedir, já chegar e ser a primeira coisa, poderia quebrar aí uma parceria que a gente tem construído e batido aí na empresa exatamente por conta disso. Exatamente. Então, assim, para você simplificar o processo de reconciliação, você não justifica, você pede perdão e fala, eu estou profundamente arrependido do que eu fiz. E eu repito, diga o que você fez e fala, não vai se repetir. Se te perguntarem o motivo, fala que isso não é relevante, porque você já se arrependeu. Eu já levei para o Senhor os meus motivos. Ele sabe dos meus motivos. Isso você não precisa chegar a dizer, mas se necessário, você diz, eu me arrependi com o Senhor, já pedi perdão para ele, e estou aqui profundamente arrependido, se for necessário, envergonhado com o que eu disse, com o que eu fiz, sei lá. Mas eu já me arrependi, eu não preciso trazer mais nada à luz. Então, para mim, esse é o fim. Podemos encerrar a discussão? Porque senão o diabo entra em um monte de coisa e aquilo que era para ser correção vira problema. Vivian, diga aí. Diga aí. É para eu falar? Eu não ouvi. Rapaz, Deus está derramando tanta coisa, eu preciso largar esse meu copinho de 200 ml, Tony. Rapaz, é coisa que eu estou vendo aqui, né? E uma coisa para a irmã Ellen, irmã, sempre fale, não tem isso não, a caravana anda junto, o rebanho de Tony, não fica ninguém para trás, a gente volta lá e, opa, aí como gera tanta compreensão, né? Engraçado que eu estava estudando isso hoje, né? Essa questão do trapo de imundícia, etc e tal, e é forte, viu? Forte, 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 forte. Sim, o que eu ia falar, na verdade, é a questão da natureza do sistema que você estava comentando, né? Porque tudo voltou para a fé, não é isso? A gente está dentro de um sistema para poder ter compreensão do que é fé, que é a sua pergunta inicial. Então, o sistema também é a natureza, por exemplo. O Egito, ele é um sistema e é a natureza do próprio Rassatã, certo? Pronto, a galera está dentro daquela estrutura. A estrutura de Deus, ela é gigantesca, muito maior do que o que foi roubado, digamos assim. Então, por isso que a natureza não responde a gente, porque se a gente tiver no sistema corrompido, a natureza que é do sistema de Deus, da fé, não vai responder. Inclusive, nós somos parte dessa natureza. É por isso que o Filho de Deus, Yeshua, veio comprar a gente. Aquilo que está restaurado vai voltar para o sistema da fé e vai compor novamente o sistema da fé. O que não teve restauração ou escolher outro caminho, condenado já está. Então, quando você fala, haverá porventura fé na terra quando o Filho do Homem retornar, eu vejo justamente dessa maneira, entendeu, mestre? Que nós somos parte dessa natureza, somos parte desse sistema originalmente, entendeu? Por um momento fomos corrompidos e tudo mais, mas o sangue do Cordeiro nos restaura. Então a gente tem que não somente aceitar o sangue do Cordeiro, a gente tem que adentrar nesse caminho da porta estreita e avançar. Então é isso, é muita coisa, minha cabeça explodindo aqui. Então, vocês estão conseguindo perceber a presença nessa conversa aqui? Vocês conseguem? Tem um anjo presente do ministério, teu anjo, nossos anjos, eu estou vendo tudo aqui, não é para estar um negócio de louco. Então, nós, assim, entenda que a gente não precisa, lógico, Deus chama cada um para uma coisa, mas você vê que a gente está conversando, eu nem passei slide, nem passei nada, já são 11h20 já, eu não estou nem preocupado com o tempo. Eu estou preocupado em falar com aquilo que o senhor quer, porque, irmãos, a próxima fase que a gente vai entrar é uma fase que a gente vai depender muito disso.
sabe? Então, a gente precisa deixar tudo certinho. Se você tem algo para resolver ainda até a Páscoa, resolva. Tá bom? Isso aí é para o seu bem. Ah, mas Deus não vai deixar entrar no novo se eu não resolver? Deus vai deixar você entrar no novo. A questão é que quando a guerra vier por causa do velho, você ainda vai tomar pancada. E aí não adianta chorar o leite derramado, porque o Senhor está te avisando antes. Esse é o período, irmãos, que nós estamos preparando para a Páscoa. E a Páscoa é a saída do Egito, ou seja, Deus quer tirar uma nova camada da tua alma do Egito. E Ele vai tirar, porque Ele já está, irmãos, nesses períodos aqui, viu, de Purim para cá, as pragas do Egito, no antigo Israel, já aconteciam, sabia? Justamente. Muito bem colocado, viu? Então, entenda que para Deus, se o meu coração está ofendido com alguém, minha oferta tem pouco valor ou nenhum valor. Deixa a tua oferta, reconcilia-te com teu irmão e entrega. Não entregue a tua oferta se você sabe que teu irmão tem algo contra ti. Isso é muito sério. Então, o Senhor prefere obediência a sacrifício. Ele ama sacrifício, mas ele prefere a obediência. É obediência em primeiro lugar, sacrifício em segundo. Porque se tem obediência, não precisa de sacrifício. Pode falar, Libiano. Eu fiquei pensativo nesse negócio que a irmã Ellie colocou. Eu fiquei pensando, pô, imagine se é um ataque duplo, se bate em duas feridas ao mesmo tempo. Olha o caos, olha a destruição, olha o pedaço da igreja que foi embora. Vai tudo embora, entendeu? Então, o nível de ataque nessa dimensão é porque já está descoberto. Então, você vê que a unção é tão importante, né? O ataque foi pessoal, foi na pessoa ali, ela se retratou porque está cheio, né, do Cristo, do Espírito Santo, tal, resolveu. Mas se fosse um ataque maior, às vezes é até em um conjunto, todo o grupo se desestrutura. Então é bem complicado, esses são tempos bem complexos, gente. O maligno ele não tem recurso, então ele não tem como desperdiçar, bateu certeiro. Então, se não foi certeiro, acredite, é misericórdia de Deus mesmo. Então, adiante o lado. Então, irmãos, entenda, quanto mais, a quem muito é dado, muito é cobrado, sabe? Às vezes a gente quer saber muito, quer aprender muito, quer buscar muito, mas a cobrança que vem sobre a gente é proporcional ao nosso conhecimento. Deus não vai cobrar da Sueli o que cobra da Claudete, o que cobra do Gabriel, o que cobra do Lívio, o que cobra de mim. Cada um tem o seu nível e Deus vai cobrar nessa medida. Então, assim, às vezes, compensa você saber, às vezes não, sempre compensa você atravessar os processos no tempo devido. Deixa Deus trabalhar, você não vai querer buscar coisa fora da hora, não. Mas eu quero saber. Calma, vai devagar, porque se você passar a linha ali, o carro pega, viu? Não atravessa no vermelho, não. Espera, porque pode virar contra você. E nós temos irmãos aqui que começaram a aprender, depois não se deixaram curar pela palavra, e Satanás pegou as feridas, e agora está tirando vantagem disso. Tá bom? Então, assim, irmãos, a gente se conecta não é para gostar, vocês não têm que gostar de mim. Vocês precisam entender que se eu tenho algo para oferecer, vocês precisam caminhar porque existe um propósito. Se der para gostar, melhor. Eu também quero que vocês gostem de mim, porque eu gosto de vocês. Mas se não der para gostar, que seja só por causa do propósito. Porque se algum dia faltar eu não gosto do fulano, eu não gostei disso, não gostei daquilo, você vai continuar firme porque tem propósito, não porque você gosta. Eu tenho sido tentado, eu tenho 2 líderes, né? Vocês sabem, eu tenho tanto o Vitor, o apóstolo, dos Estados Unidos, e tenho o Maurício, que é daqui. O meu coração é muito mais ligado ao Maurício do que ao Vitor, porque eu falo mais, eu convivo, converso, relaciono, tenho mais proximidade. Agora, com o Vitor, várias vezes eu sou pensado em desistir, mas tem um princípio que Deus ensina. A porta que ele abre, quem fecha é ele. Se Deus não fechar a porta, e ele fala assim, Tony, eu não quero mais que você ande comigo, eu não vou sair. Eu vou ficar ali, desconfortável, de repente não com o nível de coração que eu deveria, porque coração nesse sentido, ele não é porque eu gosto ou não gosto, porque quando eu estou lá eu gosto, mas quando eu afasto, parece que alguma coisa tenta me separar. É o que eu sinto isso, eu discerno isso no espírito, porque não está acontecendo nada. A gente não está brigando, não está tendo discussão, não está tendo nada, só não está tendo relacionamento. E é normal, se você ficar sem falar, você afasta um pouquinho. Não quer dizer que você parou de gostar ou que você parou de se importar. É que sai do teu convívio, às vezes entra até no esquecimento. Mas quando você volta, aquilo volta. Pode falar, Lidião.
Rapaz, é impressionante como você fala as coisas e eu vejo as coisas. Esse afastamento é porque é de Deus, né? Quando você está afastado de alguma coisa que é de Deus, o maligno vai lá logo tentar meter a tesourona dele. Então, esse processo de você manter essa fidelidade, essa honra, é para te levar para outro nível, obviamente, entendeu? Então, somos provados o tempo todo. Aí você pergunta, por que teu amigo de infância, um amigo de juventude, que eu não vejo há tanto tempo e quando eu vejo é a mesma coisa? Porque muitas vezes o que te une é uma coisa do mundo, meu amigo. Não é uma coisa de Deus, né? Aí você lembra do tempo da farra, né? Disso, daquilo outro, enfim, do que seja. E aí você tem aquela conexão almática, muitas vezes, entendeu? Não é uma conexão de honra ainda. Porque, assim, é sacrifício, dói mesmo, gente. Porque tudo nesse mundo corrobora de uma maneira assim, para o sistema maligno, entendeu? Para o Egito, entendeu? Então, a gente subir as esferas celestes requer obediência, requer comunhão, requer executar todos os estatutos, os mandamentos, tudo que compete ao sistema da fé, entendeu? Então, não é brincadeira, porque tudo aqui faz com que a gente, para a gente perder mesmo. A gente não está aqui para ganhar, a gente está aqui para perder. Vencer para os eleitos. Então, vamos nessa. Então, irmãos, eu já sei, eu estava com vocês, né? Eu estou conversando com vocês aqui, o senhor já me deu uma resposta, uma coisa que eu estou orando. Eu estava perguntando se eu devia ir ou não devia ir numa reunião, e eu já sei que eu tenho que ir. Eu tenho uma situação complicada para enfrentar. Então, eu vou. Né, ensinando vocês aqui já ficou claro para mim. Então, é legal, irmãos, que muitas vezes a gente acha que está falando para alguém, mas a gente está falando para a gente. Não sei se vocês já notaram isso, né? Deus está trazendo, está respondendo a gente nas coisas. E para a gente dar sequência aqui, né? O Egito, ele é uma estrutura. Então, o Senhor, ele nos liberta por camadas. Se você for olhar no antigo Israel, irmãos, não tinha tabernáculo. Quando Deus libertou o povo do Egito, eles não saíram com tabernáculo. Eles saíram com dinheiro, né, com as riquezas do Egito, e saíram só com pessoas, mas a palavra diz que a presença ia diante deles. Mas como é que a presença ia se não tinha tabernáculo? E aí, quem vai falar para mim aí? Como é que pode? Se Deus antes não como é que fala, ele habitava no tabernáculo, como é que a presença vinha e não tinha tabernáculo para ficar, e ela ficava porque eles iam debaixo da coluna de nuvem durante o dia e guiados pela coluna de fogo durante a noite? E aí? Quem pode falar para mim? Ô, mestre, eu não entendi a pergunta, não. Se puder repetir. Sim, pode repetir. Vou repetir. Quando Deus tirou Israel do Egito, primeiro êxodo, quando Deus tirou Israel do Egito, não tinha tabernáculo ainda. Eles saíram só com as riquezas do Egito, o ouro e a prata, e o povo, né? Saíram muitas pessoas, o ouro e a prata, que Deus despojou o Egito e deu para eles as coisas. Ali foi a primeira Páscoa. Mas como pode Deus ter ido com eles se Deus só descia no tabernáculo? Porque Deus mandou Moisés fazer lá na frente um tabernáculo para que Deus pudesse habitar no meio deles. Então a pergunta que fica é, como que a presença de Deus era manifesta na coluna na nuvem, né, quando eles estavam durante o dia andando no deserto, e à noite uma coluna de fogo guiando eles também no deserto? Então como é que pode a presença vir sem o tabernáculo? Pode falar, Liber. Rapaz, isso aí é estudo da Torá que eu não cheguei nesse nível de aprofundamento, não. Mas eu vou dizer um exemplo claro da minha vida. Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu creio. Então, meu irmão, se for nuvem, se for tufão, o que for, ele vai resolver a situação, meu amigo, porque ele é Deus. Alguém mais quer falar? Fazer o cumprimento da palavra dele, né? Peraí, cada vez. Vamos lá, fala, Ellen. Para mim é por conta do cumprimento da palavra dele, porque ele falou com Moisés que ele iria tirar. Então, ele cumpriu a palavra, trazendo a presença dele, manifestando a glória e a grandeza dele. Legal. Fala, Claudete. Eu ia complementar, era isso mesmo, que ele falou que ele iria, né, com ele, que a presença dele estaria com ele, né, que ele falou, se a sua presença não estiver comigo, eu não irei, né, Moisés falou, né, então, porque ele também, ele tinha relacionamento e intimidade, né, com o Senhor, ele ouvia, né, então, é isso. Não, entendi, legal. A pergunta, eu fiz a pergunta, né, então, assim, é bem bacana. Porque, na verdade, irmãos, eu comecei a fazer esse estudo sobre presença tem uns 2 ou 3 dias. E eu vou mergulhar nisso aqui até o senhor me falar basta, por enquanto.
Mas entenda que Deus tem níveis de presença. Então, tem a presença que é qualificada na visitação, é quando Deus vem. Então, Deus não veio para habitar, Deus veio para visitar. E a maioria de nós, irmãos, vive com a visitação de Deus e canta isso. Deus visita a minha casa, Deus visita a minha vida, Deus vem encher esse lugar, como se Deus não habitasse na pessoa. Então, essa é a manifestação da presença visita, quando Deus visita algo. Aí, quando Moisés estabeleceu o tabernáculo, que é no próximo circuito de Êxodo, de Peça, né? Na segunda Peça, Moisés inaugura o tabernáculo. Aí a presença desce. E fica. Daí a palavra fala que o Senhor habita no meio deles. Então, Deus tem níveis, tem a presença que visita e a presença que habita. Só que para Deus habitar, precisa do tabernáculo estar pronto. Aí nós temos esse nível de prontidão na semente messiânica, que é a nova natureza. Então, Deus, quando Ele te deu a nova natureza, Ele já habita ali. Pode falar, Claudete, que levantou a mão primeiro. Tânia, eu participei de uma reunião fechada com o apóstolo Maurício essa semana e fiz essa pergunta para ele. Qual era a diferença de presença e manifestação? Agora você está confirmando aí, glória a Deus. Porque muitas vezes, né, é bem isso mesmo que a manifestação, né, eu tinha uma dúvida, né, e ele confirmou que a manifestação é quando o Senhor ele tem um propósito específico, né? E quando a presença ela habita em nós, né? Então, você confirmou aí. Vamos falar, Livião. Rapaz, para mim foi importante, porque a ideia que eu tinha era diferente. Por exemplo, quando eu me converti, eu senti a presença, eu não entendia, né, que tudo começou a ruir e tal, aquele terremoto violento e tal, etc e tal. Aí com você eu comecei a entender, que foi a visitação do tabernáculo, não é isso? Do santuário. Beleza. Eu tô achando que eu tô edificando o negócio, eu não sabia que já tinha, tipo, uma presença constante. Eu sei que tem o Espírito Santo sempre com a gente, entendeu? Mas eu não, sei lá, eu não liguei uma coisa a outra. E agora você falando é que eu tô tá descendo a ficha ainda, né? Tá descendo a ficha, mas bom saber, porque eu achei que eu estava ainda melhorando para ser não digno, mas de ter mais acesso, né? Eu acho que era ser construído, porque, por exemplo, quando foi no deserto, beleza, teve uma manifestação, então teve a visitação, depois teve o tabernáculo e teve a habitação. Mas a habitação do santo era sempre? Porque, ou era quando ia fazer oferta e tal, 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 entendeu? Porque só entrava uma vez por ano. Então eu tinha essa coisa na minha cabeça, sim, mas habita sempre ou é o lugar de habitação? Entendeu? Então acho que a questão do conceito de visitar e habitar que eu não estava entendendo dessa forma. Então, porque na verdade isso aí está no estudo da presença que eu estou fazendo, né? Então, tipo assim, está expandindo a minha mente gigantescamente esse negócio. Mas, para simplificar aqui, é porque Deus visita quando Ele quer chamar para o novo nível. Deus quer preparar a pessoa. Só que a visitação de Deus, ela é fogo consumidor. Então, Deus veio, né, e libertou o povo. Deus julgou os deuses do Egito. Deus quebrou aquela estrutura que prendia os homens. Deus arrebentou com o Egito, soltou tudo que eles tinham. Então, assim, você vê que o Egito não é mais a mesma coisa até hoje. Nunca mais o Egito se ergueu. De tamanha lambada que Deus deu ali. Então, sim, só que agora eu estou trazendo um entendimento expandido, Gabriel. Agora eu estou expandindo isso para uma percepção, que são as etapas. Então, o que acontece? Quando Deus ele vem, ele liberta o povo, aí Deus vai ensinar Moisés. Deus queria que todos o ouvissem, mas o povo não quis. Então, Deus acabou falando com Moisés, e Moisés falava com o povo. Deus, em Êxodo 19, fala, vós me sereis um reino de sacerdotes, se ouvires a minha voz, guardares meus preceitos, não sei o quê. Aí o povo fala, Êxodo 19, né? Tudo que o Senhor disser, faremos. Só que quem subiu no monte para ouvir Deus foi Moisés. O povo não quis ir. E aí Deus deu a configuração do tabernáculo para Moisés. E Moisés começa trazendo as leis e trazendo depois, no final, o tabernáculo sendo construído a partir da Arca da Aliança. Quer ver que o primeiro móvel do tabernáculo é a Arca da Aliança. E, curiosamente, a palavra vai dizer assim, ó, todo aquele, Êxodo 25, todo aquele cujo coração se mover, traga uma oferta ao Senhor para edificação do tabernáculo.
Então, ofertas, irmãos, elas também são para edificação do tabernáculo. Aí, quando vem Cristo, né, agora eu vou puxar para o que o livro perguntou. Cristo, ele traz a linhagem sacerdotal diferente. Na primeira aliança, eram os levitas. Na aliança renovada, né, em Cristo, ela é a segunda ordem de Melquisedeque. Então, essa aliança, segunda ordem de Melquisedeque, implica num sumo sacerdote que não morre mais. Então, ele já está no templo continuamente, ele não sai mais. Por isso, nós temos a justiça. Então, na justiça, Cristo habita. E nós, como nascemos de novo, nós temos essa justiça em nós. Então, anualmente, ele continua prestando serviço no tabernáculo, que é em Yom Kippur. Então, todas as vezes que nós chegamos em Yom Kippur, você vai ver que Cristo, a palavra fala que ele entrava, Arão entrava no santuário, né, para poder oferecer expiação pelo povo. Só que aquela expiação não é para redenção como é Pêssar. Aquela expiação para purificação. Então, quando você vai ver que depois de Pêssar, depois de Yom Kippur, não sei se você já notou, mas você consegue lá para outubro, novembro, dezembro, a romper com coisas que você não conseguia antes. Pode prestar atenção na tua vida. Depois de Yom Kippur, passa uns 2, 3, 4 meses, você vai ver que você, cara, eu não conseguia vencer isso, agora eu estou conseguindo. Porque o ofício do sumo sacerdote dentro de você é tão profundo, que ele muda coisas que você nem sabe, aí você rompe aquilo. Pode falar, Livião. Verdade, mestre. Yom Kippur, meu primeiro Yom Kippur, meu Deus, eu tava o bagaço, eu tava o pó. E realmente foi coisas que foram sumindo na minha vida. Agora sim, claro, que tem também as estações, porque assim, ele lhe dá uma potência absurda para você vencer aquilo. Só que você tem que fazer seu papel, ou seja, derrubou o gigante, corte a cabeça. Se você não corta a cabeça, o bicho levanta de novo. Então eu não entendia isso, entendeu? Então as coisas às vezes retornavam em uma outra medida muito menor, muito inferior, mas retornava. Aí agora que eu entendi essa questão de arrancar a cabeça do gigante, que eu tô caindo para cima pocando. Mas, assim, essa questão do povo subir na montanha, não é porque o povo tinha um coração endurecido e, tipo, pisou na montanha e se esbagaçou, né? E tanto que ele ordenava para não subir nem um povo, nem animal, nem nada. Somente Moisés, que tinha um coração já quebrantado, já estava lá alinhado com o Senhor, entendeu? Então, mas Deus disse isso para ele depois do convite, porque primeiro ele convidou. Se você for olhar, abre a Bíblia aí, ó, Êxodo capítulo 19, isso aí que você está falando, ele falou depois de ter convidado o povo. Olha aqui, ó. É no mesmo capítulo. Êxodo 19, lá no versículo 1, fala assim, né, ó, no terceiro mês da saída do Egito, na saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro desse mês, ou seja, mês de Sivan, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam, pois se acampou e saiu em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim farás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos guiei do cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente, olha só, Deus mandou Moisés falar para o povo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Deus queria que todos fossem reino de sacerdotes, nação santa. Aí Moisés desce, né, são essas as palavras que falarás aos filhos de Israel, verso 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles essas palavras que o Senhor havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam que sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então, olha para você ver, irmãos, o tanto que ler o texto deixa ele um pouco mais claro. Se você volta para o verso 5, a palavra fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Quando chega aqui, no verso 9, disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Olha só, Deus agora não falava de um povo, fala de Moisés, falava contigo, para que também creiam sempre em ti.
Aí Deus vai explicar, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo. Veja, Deus estava falando que aquele povo era o povo de Moisés. Então, entenda, o povo quis ouvir a Moisés. Tipo assim, Moisés, sobe lá você, fala com Deus e traz para nós que nós vamos fazer. Mas nós não queremos subir até Deus. Aí a palavra, olha, eu vou fazer um paralelo para você entender. Aí a palavra fala que Deus veio com nuvem escura. Irmãos, nuvem escura é uma espécie de nuvem de ira, nuvem de presença, nuvem de fogo consumidor. E falou com Moisés. Quando você vai ver Jesus no Monte da Transfiguração, quando sobe lá Pedro, Tiago e João, a palavra fala que Jesus transfigura e aí a nuvem desce. Quando a nuvem desce, a nuvem era clara. Quer ver, ó? É um paralelo oposto do que aconteceu com os discípulos, com o povo de Israel. Ó, Mateus 17. Aí a palavra fala assim, ó. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Foi transfigurado diante deles e o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, nós estamos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa, olha só que diferente, luminosa os envolveu. Eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Por que Jesus disse, erguei-vos e não temais? Porque eles lembraram do que aconteceu com o povo, que Deus havia ordenado que não se aproximassem do muro, do monte, senão ia morrer. Então, eles viram a nuvem e a manifestação do Cristo, e falaram, não, agora já era, agora eu vou morrer aqui. Aí Jesus falou, não precisa ter medo, não vai ser que não foi lá, não. Agora é comigo. Tá bom? Levanta daí. Sumiu o medo deles. Mas tudo sumiu depois. Então, veja que Deus veio retificar, porque agora em Cristo nós somos chamados para ser um reino de sacerdotes. Estão entendendo o que eu estou falando? Mais ou menos, mestre. Mas é falha minha. Não ficou claro? Quer perguntar, Lívia? Não, na verdade é o seguinte, é que eu tenho que estudar mais, porque, na verdade, cronologicamente, o Êxodo, né, tem essa parte também que o pessoal pecou, ele subiu, enquanto ele trazia os mandamentos, o pessoal pecou, ele quebrou as tábuas, aí Deus se enfureceu, aí foi meio mundo de gente na vala, né, na rachadura que ele abriu, etc e tal. Então, eu não entendi se essa parte é antes ou depois desse evento cataclísmico, entendeu? Se o medo deles foi originado por esse evento cataclísmico, e aí depois eles ficaram com medo de Deus, ou se foi antes. Isso eu não tenho essa clareza, então eu que tenho que estudar. Não, entendi. Não, mas nesse caso veio depois. Isso aí é lá, tanto que Yom Kippur nasceu desse problema aí. O Yom Kippur nasceu dessa situação, porque Deus deu a lei, mandou fazer o tabernáculo, e quando eles estavam para concluir o tabernáculo lá, terminaram as coisas, a palavra vai dizer que deu um B.O., né, que Moisés subiu para o monte para receber as tábuas da lei, né, e a galera começou a fazer bezerro de ouro. Moisés tinha sumido. Aí quando Moisés voltou, ele quebrou as tábuas da lei. Aí nasceu Yom Kippur, que foi a intercessão de Moisés. Isso é exatamente porque o povo não tinha essa comunhão com Deus, não tinha esse entendimento, só ouvia coisa através da boca de Moisés. Então, como Moisés demorou 40 dias, né, que é um portal, o povo ficou sem ter o que temer, e aí fez o bezerro de ouro na tora, digamos assim, entendeu? O Aharão lá, não sei se foi Aharão ou se foi outro cara, não lembro agora. E aí fez, e aí pronto, aí quando, mas até o próprio Moisés quebrou a tábua, de tanto que ele ficou. E depois ele mesmo, né, subiu e tal, rogou pelo povo, e ele trouxe sinal para as tábuas, etc e tal. Então, amigo, tem história, viu? Tem história. Então, irmãos, a ideia de Deus nunca mudou. Eu estou fazendo esse paralelo aqui, mas a ideia de Deus nunca mudou. Sempre foi fazer um reino de sacerdotes. Só que para Deus fazer um reino de sacerdotes, ele tem que falar com todo mundo igual. Só que o povo não queria ouvir Deus, o povo ficou com medo da nuvem. Quer dizer, o povo ficou com medo de tudo que aconteceu, quis que Moisés fosse lá. Aí Moisés subiu e a nuvem escura manifestou. Ou seja, de alguma forma, simbolizava o desagrado de Deus. Por isso que ele falou, ninguém se aproxima. Eu chamei para vocês me ouvirem, vocês não quiseram ouvir. Então também ninguém se aproxima. Eu vou falar com Moisés, você fala com o povo, eu quero que eles creiam em ti. Deus fala no texto de Êxodo 19. Aí lá em Mateus 17, a nuvem luminosa fala o quê? Este é meu filho amado, a ele ouvi. Entendeu? Então assim, vocês escutam direto dele, porque a minha glória está com ele. Vou falar, então. Ah, entendi. Então, por isso agora é pela rema.
Não é Isso. isso? Que é a própria palavra viva, entendi. Agora entendi. Show de bola. Diga, Claudete. É esse do versículo 9 de Êxodo, que você acabou de falar aí, eu não entendi direito, Tony. No caso, o povo, eles não tinham aí como que fala? Eles não tinham relacionamento com o Senhor. Foi nesse sentido que o Senhor falou que ele ia falar só com, deixa eu ver aqui, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creia sempre em ti. Então, o Senhor, ele deu isso para Moisés, que, tipo, o povo não tinha relacionamento com ele, então o povo, eles iam ouvir tudo que Deus falava através de Moisés. No caso, seria igual hoje em dia, né? As pessoas não têm relacionamento e quer ouvir só o pastor, o sacerdote, seria nesse sentido. Nesse sentido, o povo rejeitou o convite. Oi? O povo, deixa eu fechar esse microfone. O povo rejeitou o chamado à comunhão. Não, Moisés, vai lá você e fala. Depois a gente vai fazer o que o senhor falar. Mas o senhor não queria que Moisés viesse falar. Ele queria que o povo visse. Então, Deus acabou falando, então, é o seu povo, Deus falando depois no verso aí, o seu povo. Eu vou falar com você, eles vão crer em ti e você vai falar para o seu povo. E aí, lá em Tito, que o livro falou, você vai ver que Deus queria matar todo mundo e queria fazer um povo a partir de Moisés. Aí Moisés intercede e Deus decide ficar com o povo. Pode falar, Claudete. Pode falar. Não entendi. Agora eu entendi. Perfeito. Irmãos, vamos seguir aqui. Nós já estamos caminhando para o fim já. O Egito, ele é uma... Sim. Não, que bom que ficou, mas eu ainda nem comecei a falar de presença. Não tem aula sobre presença ainda, que eu vou mergulhar mais para trazer isso para vocês. Isso é fenomenal. Fenomenal. E aí, irmãos, nós vamos ver a presença de Deus se manifestar, vocês vão ver. Essa temporada 2026 tá bombando, meu Tânia. Essa aí eu não peguei essas aulas, não. Essas aulas é fresquinha aí. Não, mas porque Deus está dando coisa nova, né? Não para de estudar. Continua estudando, o Senhor vai abrindo outros caminhos. Então, vai ser tremendo. Nós vamos ter esses naradagado aí. E tem muito segredo, irmãos, muito segredo. Mas Na verdade, o que eu entendi, Tony? Desculpe te interromper. Que fundamento, na verdade, é uma estrutura de lastro, mas é do começo ao fim também. Não é uma coisa... É como se fosse uma dimensão da palavra. A dimensão de fundamento, entendeu? Então, toda a palavra tem uma dimensão de fundamento, tem várias camadas e vai subindo, entendeu? Então, essa dimensão que você traz de fundamento é do princípio lá do Bereshit até o final, até Apocalipse, né? Então, tem muita coisa ainda, digamos assim. Agora eu tô animado. Gente. Então, assim, você vê que a gente tá a galera no grupo. 50% quer, 50% não quer. Irmãos, eu não tenho foco em quem não quer, eu foco em quem quer. Então, quando eu vou escolher as coisas, quando eu vou falar, eu sempre olho quem está perto, e esses é o que eu vou focar. Quem não veio porque não quis, ou porque teve motivos que priorizaram. Então, tudo bem, não tem problema. Deus é que sabe. Quem está aqui é quem tinha que estar. E é com vocês que eu vou continuar, e cada um está recebendo aquilo que preferiu. E não tem nenhum problema com isso. Porque a minha responsabilidade é com quem quer, e não com quem não quer. E assim, irmãos, eu quero deixar vocês livres, quando vocês forem liderar alguém. Ah, meu Deus, mas o fulano não escuta. Ah, mas o fulano não estuda. Ah, mas o fulano não faz isso. Deixa o fulano. Deixa o fulano. A escolha é dele, Deus vai cobrar dele, Deus lida com ele. Dê o seu tempo, a sua energia e a sua força a quem quer. Porque ali você está investindo, que vai multiplicar. O resto, você está desperdiçando energia. Você nunca vai ver Jesus pedir, pelo amor de Deus, para o povo ir para o culto ou na sinagoga no Shabat para aprender com ele. Você nunca vai ver isso. Fulano, você tem que ir para a igreja, fulano. Ah, não, fulano, você não faz nada, você fica aí, papá, só batendo em pedra, fazendo imagem, trabalhando. Para com isso aí. Você não vai ver Jesus pedindo, pelo amor de Deus, para ninguém. Então, não seja você aquele que vai fazer o que Jesus não fez. Tá bom? E, tá aqui. Agora eu vou ler o slide aqui, só para falar que eu li o slide. Vamos lá. Mas qual a relação entre a saída do Egito e a crucificação do Messias em nossos dias? Há paralelos muito preciosos entre os momentos espirituais
que dividem a mesma data do calendário divino. Então, a Pêssega não é só um evento histórico, mas é um mapa espiritual da salvação da alma. Então, é isso aqui que nós estamos começando a conversar, irmãos. Mapa espiritual, nossa, que traço, né? Ainda bem que limpo. A salvação da alma. E mais, ela mostra como Deus desmonta, camada por camada, tudo que o homem que governa o homem por dentro, até ele estar pronto para a presença e a glória. Então, o que eu estou fazendo com vocês aqui? É preparando vocês para isso aqui. Porque presença e glória são coisas diferentes. A presença é onde Deus habita. Glória é o que Deus manifesta. Eu estava estudando hoje aqui, eu vou dar mais uma cerejinha para vocês aqui. Há um nível de glória de Deus, irmãos, que a tradução da palavra kavads é kavods, glória, né, honra, glória, etc. E existe o kavad, que é a palavra raiz. Kavad, irmãos, é interessante que ela tem uma definição que está escrito insensível, né, tipo ser pesado, ser honrado, ser próspero, estar aflito. E tem uma outra coisa lá que diz na definição, é ser insensível. E eu perguntei para o senhor, insensível? Tem a ver ser insensível? O que tem a ver glória com ser insensível? Sabe o que o senhor falou para mim, irmãos? E quando a glória manifesta, o senhor vai vir fazer o que tem que ser feito, custe o que custar. Ou ele vai matar, ou ele vai resolver, ou ele vai destruir, ele vai arrebentar com alguma coisa, ou ele vai abençoar tremendamente. Então, não tem sentimento ali. É glória. Só é. Meu Deus do céu. Que, na verdade, a glória é o acesso, né? Ele já acessou a glória. Então, meu amigo, se ele está no ambiente de Deus, agora ele vai ter que suportar a história. A glória é uma espécie de sentença, cara. Eu achei, meu Deus, cara, isso para mim foi fantástico. Sabe, a palavra glória, ela tem vários significados, né? A palavra kavod, no hebraico. Significa ser honrado, ser honrado, ser pesado, ser útil. Quer dizer, ser útil é kavod, é outra coisa. Ser honrado, ser glorioso. Então, é Mas algo... se a gente pensar assim, mestre, desculpa interromper, mas se a gente pensar que o ambiente está cheio da glória, é a presença em si, né? É porque a pessoa confunde glória e presença. A galera confunde glória e presença, cheio da glória. Mas a própria palavra fala assim, e foram cheios da glória naquele dia, né? Sim. E a glória seria a habitação, aí você está falando. Né? A glória é a execução de Deus, é a rema. A palavra glória, rema, significa ser da mesma opinião que, né? Tipo, concordar com a glória. Então se o tabernáculo está pronto, lindo. Se não, o negócio vai comer. É porque assim, ó, a palavra rema é uma palavra emanada do ser. Ou seja, é uma configuração pronta de uma ação interna de Deus. Deus já preparou você, já ensinou você. Quando você fala isso, você está emanando o pendrive com o programa. Imagina, você vai instalar lá o Paintbrush, você quer instalar o Paint. A palavra rema é literalmente o programa do Paint para instalar em você, para você funcionar como Paint. Tá, não, agora eu quero usar o PowerPoint. Então, você dá uma outra palavra rema, aí naquele pendrive Deus instala em você e aquilo, executa em você aquilo. A palavra rema é uma palavra de execução. Agora, glória, irmãos, glória é o jeito que Deus pensa. Glória é o entendimento de Deus. A palavra doxa, no grego, que é para glória, é ser da mesma opinião que, concordar com. Então, tipo assim, Deus falou, você não somente sabe que é assim, mas você sabe como funciona a coisa. Então, Deus te dá a mecânica daquilo. Então, quando você está fazendo, você trouxe para a conduta física aquilo, você não está só exercendo um comportamento, você está abrindo um portal. Você está executando algo. Então, por isso que ele fala sobre a gente ter cuidado também com as coisas que... Porque, assim, se o anjo está programado, entre aspas, para executar aquela glória, ele vai executar, meu amigo. Então, se você chegar lá sem identificação, se ele não identificar a sua identidade, você vai tomar uma sapecada, entendeu? Então, acho que a glória é esse alinhamento perfeito com o Senhor, porque a glória já é a vontade do Deus mesmo naquele jeitão, né? Com toda a sua glória, com toda a potência, digamos assim, uma potência. Sim, sim. Aí você vê qual que é a expressão máxima da glória de Deus. Hebreus 1, verso 3, falando de Cristo, né? Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Cristo é a glória perfeita, é um tabernáculo pronto, onde Deus fala, a coisa executa. Então, ele é literalmente a execução de Deus. É como se fosse um tabernáculo feito para Deus habitar. Justo. Né? Habitar no Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Perfeito. Então, o que é isso? É Deus nessa dimensão. Você entender? Por isso, vós sois deuses. Vamos colocar assim.
Claudete. Você tinha definido bem simples. Presença onde Deus habita. Glória seria manifestação. Agora, manifestação. Só que é a manifestação de um entendimento. Então, assim, glória por dentro é rema, glória por fora é manifestação. Então, rema é o entendimento, como isso funciona. Manifestação é a execução de como funciona. Tony do céu, então, quando Deus fala, o pensamento que tenho sobre vós é só pensamentos bons, a gente não tem noção do que vai acontecer com a gente, né? Também a gente não tem noção da destruição que vai ser o Lago de Fogo, né? Sim. Então é algo, rapaz, é absurdo. É gigante. E aí, ó, estamos acabando, gente. Ó, peça aqui, né? Não começa com um confronto, né? Aliás, começa com um confronto, não com um consolo. Então, Êxodo 12, o que Deus está fazendo? Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Isso muda tudo. Deus não estava apenas libertando Israel, mas derrubando sistemas espirituais. Então, o que está acontecendo? Deixa eu trazer para uma parte prática da tua vida e a gente vai encerrar aqui. O que está acontecendo, então? Você está notando que está difícil algumas coisas? Fala, cara, parece que isso aqui não rompe, parece que isso aqui não avança, coisa mais esquisita. Né? Então, tenha em mente que essa sensação que você está tendo, ela é uma sensação legítima, porque Deus está batendo nos ídolos. Deus está executando juízo sobre esses sistemas. Então, o que é o juízo de Deus? É Deus avaliando de um jeito e você avaliando de outro. Isso te incomoda, porque está tendo um desajuste entre o que você pensa e o que Deus pensa. Só que Deus quer derrubar aquilo por terra para te dar um novo, porque agora, como a Páscoa já aconteceu, esse ciclo é um ciclo de renovação. Então, Deus quer pegar o que está no mundo, que é pertinente ao teu ciclo, e pôr nas tuas mãos. Então, o que vai acontecer? Você vai ver pessoas, você pode ver, né? Para não ser que depende do ciclo que você está, mas você pode ver pessoas que parecem ter se esquecido de você, se lembrando de você para te abençoar. Você pode ver oportunidades antigas, coisas que você queria começando a vir agora para a tua vida. Você pode ver os recursos que era para ter vindo para a tua vida e não vieram. Finanças, família, tudo. Essa é a hora da coisa manifestar. Só que manifesta na proporção do juízo que Deus executou. Então, existem medidas, e cada um vai receber a sua medida. A gente não tem como saber, e nem cabe a nós comparação, porque é por processo e por circuito. Então, comigo? Mas tenho certeza que Deus tem coisa boa para todo mundo. Ele só precisa encontrar o sangue na porta. Que porta? Dessa casa aqui, ó. Você nasceu de novo, está com Cristo, glória a Deus, está celebrando, está entendendo que Deus libertou você do Egito, agora Ele quer tirar a sua alma do Egito. E eu vou fechar com uma palavra aqui, ó, Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não apenas quebrou um sistema e destruiu, mas ele trouxe você para um reino de filho de amor. Deus trouxe você para uma outra dimensão. Só que a tua alma agora ela tem que sair e pensar como funcionar nesse reino. Porque se você tem a alma aqui e o espírito aqui, Deus fala uma coisa e você sente outra. Aí você não entende porque está desalinhado. Então, tudo que Deus faz, primeiro vai o espírito, e o espírito tem que perseverar para a alma chegar embaixo. Aí você vai saber e sentir. Por isso a perseverança. A perseverança é você puxando a tua alma no cabo de guerra. Não, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, até que daqui a pouco, nossa, faz sentido. Agora sim é novo. Então, enquanto você não concorda, aquilo está desajustado. Ficou claro, irmãos? Quem está boiando aí, levanta a mão. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar, então, a nossa aula. Eu quero perguntar aqui, começando pelo... Gabriel, você pode escrever, meu querido? Ou você não pode falar? Porque eu perguntei outra vez, ela estava na loja. Eu não consegui responder. Você consegue escrever ou ainda não? Então, diz aí. Faz um resumo da aula. Você vai ser o último, tá? Mas vai escrevendo aí. Qual que é o resumo da tua aula? Eu vou perguntar para outra pessoa. Irmã Sueli, fala aí. O que você achou dessa nossa conversa aí? Fez sentido? Não fez sentido? Quer tacar pedra? Tudo faz sentido, né? Que às vezes a gente sai um pouco
da linha e acaba fazendo coisas que não é aquilo que a gente aprendeu, mas tudo faz sentido. Qual a pergunta? A pergunta é essa. Foi tranquilo? Encaixou? Tranquilo. Esclareceu? Hã? Esclareceu? Sim, sim. Somos, você falou sobre várias coisas, né? Então, por isso que eu estou falando que não somos nós que julgamos, a gente analisa a situação, tem que perdoar, desse o que Deus fala com a gente, falou várias coisas no mesmo. Mas, enfim, foi bom, esclarecedor, né? E a gente tem que prestar atenção no que fala, no que ouve, no que faz, para não sair de dentro da linha, né? Da palavra. Legal. Mais ouve do que fala. Por isso, 1, 2, uma boca. Tem gente que tem boca aqui, boca aqui, né? Aí nunca escuta, só fala. Então tem que analisar. Pois é. Então, obrigado, irmão, pela sua participação. Deus te abençoe, te conceda alegria e uma boa notícia hoje, em nome de Jesus, tá bom? Depois você manda mensagem me contando. Fala aí, Ellen. Ellen na sala da riqueza, lá. Sala da riqueza, vocês não ver o levantar de faxina. Tremendo. Estava pensando, quando estava falando, estava pensando na quinta e sexta-feira do modelo que você usou. Quinta-feira, onde você colocou lá no YouTube, e aí YouTube, você foi mais dinâmico, né? Trazendo, eu consegui anotar várias coisas, e hoje trazendo essa aula aqui, com a abertura de falar, cada um falando uma coisa. Então, foi muito rico hoje, foi muito rico, várias coisas aí que eu revi, né? O senhor de novo falando do orgulho, então precisa rever mais alguns pontos, né? Porque para poder chegar aí, já estamos muito perto, né? Praticamente entrando na semana, alguns dias, só 4 dias, 5 dias. Então, mais 5 dias aí que para ver ainda onde há para se arrepender. Mas para mim foi top, entendi tremendamente. Teve alguma coisa mais que te marcou assim, especial ou não? Hoje, lá na dúvida, é Lívio, ele falando lá e eu imaginando, né, quando o Senhor deu a abertura da manifestação para todos. Então, assim, ele permitiu que todos vivessem. Então, assim, todos, no meu entendimento, ali poderiam viver aquilo que Moisés viu, né, do tabernáculo, as coisas, a maneira que ele ia fazer. A abertura estava para todo mundo, e muitas das vezes a gente esquece disso, né? Que a abertura é para todo. Então, assim, hoje Cristo está acesso para todo mundo. Hoje nós, ainda a humanidade pode receber Cristo. Depois da sua vinda, já não, né? Aí não vai ter mais. Acabou ali. Então, assim, foi ele trazendo essa dúvida, e você falando, né, que primeiro o Senhor deu para todo mundo, a oportunidade sempre vem para todo mundo, né? Como você falou, hoje nós temos lá 15, não importa o que aconteceu, 15 pessoas. Às vezes a gente está vivendo algo na igreja, eu vou falar da igreja, né? Vivendo algo na igreja. Então, MCI São Paulo está passando por algumas situações assim, aí você percebe, mas todos não estão ali? Nós somos tantas pessoas, mas por que só algumas pessoas? Então, assim, o Senhor está liberando essas palavras, com você, agora com o Maurício, esse entendimento é para todo mundo. É para todo mundo. O Senhor está chamando para todo mundo, igual o Maurício falou. Se você quiser fazer com ele, faça com ele, ele deu ali a direção, é para todos. Mas quem de fato vai querer, não é? Quem de fato vai querer andar junto para que o tabernáculo seja arrumado aí, seja ajustado para ver o habitat assim, de Deus. Top, tremendo. Glória a Deus. Claudete, diz aí, irmã. Oi. Para mim foi uma aula maravilhosa, porque cada um falou um pouco, né? Então, a gente vai aprendendo com cada um, né? Cada um numa medida, né? E assim,
questão, né, do tabernáculo, né, de Cristo em nós é algo poderoso, né, que é algo que a gente tem que sempre estar buscando, né, no Senhor. O que está faltando, né, para a gente agir como Ele, né? Então, é uma questão bem forte, né, que a gente tem que buscar nele, né, todos os dias. Mas a aula hoje foi espetacular, foi maravilhosa. A questão, né, do orgulho, das ofensas, é algo que a gente tem que sempre estar buscando, né, que é onde Satanás mais nos pega, né, no orgulho e na ofensa. Então, a gente tem que estar sempre atento, né, nessas duas questões. Porque Satanás, ele foi o maior exemplo, né, de orgulho, né, e foi lançado lá de cima, então, com a gente é a mesma coisa, né, então, isso é muito forte, que a gente tem que vigiar sempre, né, e submeter ao senhorio de Cristo. É isso, por enquanto. Glória a Deus. Eu leio o Gabriel aqui. Para mim foi esclarecedor, você está doido, irmão, a libertação interior para que o Cristo seja formado dentro de nós e a gente se tornar filhos maduros. A imagem e semelhança do Cristo, apesar dessas guerras exteriores, mais esclarecedor, o motivo por trás e a liberdade de passar por essa trajetória. Pois é, então, glória a Deus pela opinião do Gabriel aí. Ele está entendendo, né? E isso tem que entrar quando a gente se posicionar. Porque às vezes a gente acaba trocando aquilo que a gente acha prioridade por aquilo que parece prioridade. Irmãos, Deus não quer mais a minha utilidade do que a minha filiação, viu? Antes de Deus te usar, Ele quer que você seja e saiba que é filho. Então, uma pessoa que não tem clareza da identidade dela, ela pode não estar servindo a Deus achando que está. Por melhor que ela faça, por mais eficiente que ela pareça e por mais que ela se dedique com esforço. Então, muito cuidado com essa inversão de papéis aí. Livião, suas palavras, meu querido. Rapaz, eu vou caminhar, viu, mestre? Que é tanta coisa que eu preciso andar na natureza, refletir. Meu amigo, ficou claro para mim, meu mestre, que os dois sistemas, né? O sistema da fé, o sistema do Egito e tal, toda a estrutura, os acessos, Moisés com o tabernáculo de fora, o Senhor Jesus Cristo com o tabernáculo de dentro, e é isso, é avançar nesse caminho, nesse acesso, aproveitar enquanto há tempo para avançar, né? Ele é o modelo, para que a gente consiga voltar, porque o Pai quer todo mundo. Ele não se alegra do pecado, mas ele ama o ímpio, ele ama o pecador, né? Então, assim, se a gente ficar julgando as pessoas, a gente não vai fazer o que a gente tem que fazer, que é o máximo de alma possível voltar para casa, entendeu? Todo mundo. Rapaz, é se deixar. A primeira coisa, acho que é o mais difícil, é se permitir ser amado verdadeiramente por Deus. Eu acho que o que eu levo hoje é isso, é o quanto a gente realmente se sente amado por Deus, porque é o amor que cura tudo e avança tudo. Então, quando você falou a glória, me ficou muito claro esse amor de Deus, assim, entendeu? Avassalando tudo, pegando tudo. Então, quando ele encontra algo desconfigurado, meu amigo vai levar tipo enxurrada, entendeu? Então, ficou claro para mim nesse sentido, mas eu preciso andar, internalizar, né, pegar esse mosaico, botar cada peça em seu lugar, porque é muita coisa. Eu fico vendo muita coisa. Você vai falando, eu fico vendo muita coisa. Então, tem muita coisa que a gente falou, mas tem muita gente que não falou, mas que está aqui, entendeu? Então, eu preciso de um tempo para poder ajustar tudo isso. É sempre uma honra gigantesca a sua aula, e por mais que eu chegue assim com um temazinho, eu já vi isso aí, meu amigo, quando chega aqui o fogo desce, é outra história, meu irmão. Então, isso aí eu já não caio mais nesse conto do vigalho, não. Toda aula eu estou colado, e vamos nessa. Muito obrigado, mestre. Deus te pague. Amém, gente. Amém. Glória a Deus. Eu vou fechar aqui a gravação, ó.